né? Ainda não convenceu. Assim, me assusta muito quando tudo é muito favorável pro Remo. Me assusta demais, cara. Tá sem técnico, tá mal, tá sem preparador. Gramado do estádio é bom. O gramado é bom, a torcida é ingresso de graça para ver se apoia, a pressão tá do outro lado, ou seja... Tudo favorável. Tudo isso me assusta. E eu tenho certeza que o torcedor azulino... O jogo que é cara do Remo, pra ele ponto gramado bom, Goiás líder do campeonato. Isso é ótimo, Hugo. Estádio cheio, com 20 mil pessoas, o Remo vai jogar bem. Isso é bom pro Remo. Estádio vazio, torcida recebendo ingresso. Não tem condição, a torcida recebendo ingresso. Não tem preparador físico, coordenador técnico. Não tem goleiro, não tem presidente, tá uma crise. Aí eu gramado bom pra... Aí, o que é que vai acontecer, Aí é remissa, eu fico com medo. Mas eu acho que o time tem que convencer. Não dá o Landuzinho. Ele é o operador de áudio aqui da gente. Gilmar, pelo seu coração, porque segunda, terça, quarta e quinta a gente reveza quem começa o noticiário. Sexta-feira a gente vai começar falando pelo que o seu coração manda, Gilmar. O seu coração manda que a gente comece falando por que lado da Almirante. Remo. Atletas azulinos somos nós, que temos o nosso dever. Da maior qualidade. Aí no dia do jogo a galera cobra da gente. Os caras pegam e fazem título. E sem um jogador tal, o outro time ia estar na zona do mas aí, meu amigo, aí não é culpa da gente aqui, tá? É do lado de lá. Eu tive que ouvir isso no último jogo. Aí esses rapazes, eles colocam os hinos quando vão começar, e a galera colocando aí, Leãozinhos. Leão, o que tu queres, Leão? Ele não tá aqui, Leão. Ele tá retocando o cabelo dele. Sexta-feira é o dia que ele faz a lavagem prêmio do cabelo, pô. Entendeu? Ele tá lavando o cabelo porque hoje tem velho moinho, que ele me falou. Hoje tem velho moinho hoje. Entendeu? Então ele tem que ir bonitão. Ele tem que ir pai d'égua. Entendeu, Leão? Mas segunda-feira ele vai estar aqui de volta, o nosso Power Noite. Pois eu te peço. É uma música, mano. Isso aí é Sexta Sinfonia de Beethoven. Galera, Remo e América, América e Clube do Remo. O que essa torcida azulina pode esperar, meus amigos? Escolha quem quer começar falando. Bora. Eu acho que a torcida azulina pode esperar um time... Eu acho que a torcida azulina pode esperar um time que tenta se organizar, né? Eu acho que o Antônio Oliveira, ele precisa encontrar, eu vou ser repetitivo aqui, não custa nada fazer isso novamente. O Remo que precisa variar, o Remo que precisa de alternativas. A gente não sabe... se esse Remo vem com surpresas para esse confronto diante do América, e quando eu falo surpresas, pode pintar o Diego, pode pintar o Regis, o Remo que não joga com Pedro Rocha, então vai ser um Remo com uma cara diferente. Eu acredito que a postura do Remo, analisando todo o contexto já com a era Antônio Oliveira, não vai esperar pelo América, tá? Não vai ter a mesma postura que entrou diante do Goiás, tá? Porque o Remo, gente, ele entra para se defender, ele entra por uma bola, ele entra para quem sabe atuar no contra-ataque e conseguir uma certa eficiência contra o Goiás. Fez quase tudo certo, mas vacilou ali praticamente no último minuto. Então, é um Remo hoje que vai com uma dúvida também na dupla de zaga. Eu não sei se o Kaique permanece na equipe titular. Dificilmente, eu acredito, tá? Dificilmente Kaique Almeida permanece como titular. Mas aí cabe ao Antônio Oliveira recuperar o atleta, principalmente a moral, até porque, né, a gente falou isso durante a semana toda, sobre a participação do Kaique nos gols, mas o Rodolfo ele foi muito feliz também ao falar do Nathan Santos na lateral direita, porque ele não acredita naquela bola que foi esticada, que inclusive ocasionou lá o primeiro gol da Ferroviária, em que ele praticamente abre mão da marcação e não acredita naquele lance. Então, um Remo sem um Pedro Rocha já vai ser diferente. Mas o ponto positivo é saber quem pode doar um pouco mais. Ainda acredito que o Antônio ele não jogue no 3-5-2, mas ele possa jogar no 4-4-2. Naquela configuração, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Eu acho que ele pode utilizar muito mais alguém para flutuar também.
Mas estou muito curioso, porque eu acho que pela primeira vez na era Antônio Oliveira, a gente não tem uma certeza ou não tem uma onzena, como os antigos gostam de falar, de cabeça. Hoje não existe uma unanimidade, acho que falei certo, nesse elenco aí do Antônio Oliveira para esse jogo diante do América. Vale a gente lembrar, o América, além de não ser um bicho de 7 cabeças, os bastidores estão à flor da pele, não existe técnico ainda, somente um técnico interino, está sem comando. O América que anunciou recentemente o CEO que estava no Londrina, realizando lá um bom trabalho, de acordo com até o torcedor lá do Londrina. Então, se o Remo vai pressionado, ok, mas o jogo ele é muito mais favorável ao Remo. O América, pelo investimento, mas por estar quebrado também, está flertando demais com a zona do rebaixamento, e isso talvez prejudique um pouco mais o andamento do trabalho por lá. Houve um grande problema também de atraso de salário, mas acho que isso já foi resolvido. Mas o clima, apesar do Remo estar pressionado, para finalizar, tudo está favorável ao Remo. Mas se não variar, o Remo vai continuar uma equipe previsível, que foi fácil de ser estudada pelo Novo Horizontino, pela Ferroviária e principalmente pelo Guto Ferreira, onde o Remo, nesses 3 jogos, não conseguiu jogar por ser uma equipe previsível e por não se reinventar durante a partida. E tem um grande ponto para esse jogo, algo que a gente fala aqui há algum tempo, que o Remo ele tem às vezes mais dificuldade de jogar contra equipes da parte de baixo da tabela do que contra equipes da parte de cima, justamente pela obrigação de criar contra as equipes da parte de baixo. Então, por ter um jogo fora de casa, talvez isso mude um pouquinho o cenário, até porque o América, mesmo estando lá embaixo, é um time que gosta de ter a bola. Então bora ver se o Remo ele vai conseguir ter mais espaços em transição. Um ponto aqui também a se destacar é sobre uma obrigação que o Remo tem para esse jogo, que é de vencer. A gente não pode ignorar isso, mesmo sendo um time que é o América Mineiro, vai jogar fora de casa, não sei o quê. O Remo ele vai enfrentar uma equipe que até essa semana não tinha executivo de futebol, mas que não tem treinador, não tem auxiliar, não tem preparador físico e também não tem preparador de goleiros. Um time que não vence, ou melhor, que perde há 4 jogos em sequência, que perdeu na última rodada por 2-1 para a equipe do Botafogo, que era o então lanterna da competição. Uma equipe que vive uma grave crise financeira neste ano. Um time que beira a zona do rebaixamento e, em caso de derrota, pode encerrar a rodada na lanterna. Esse é o adversário do Remo. E que, sabendo que não teria o apoio do seu torcedor, falou assim: ei, Arlen, quer ir pro jogo? Elanduzinho, quer ir pro jogo? Max, quer ir pro jogo? Toma, tá de graça. Vem que tá de graça. E se duvidar, se alguém levantar a mão e falar assim, eu, na porta lá do Independência, é capaz dessa pessoa estar na beira do gramado. De tamanha crise que vive o América Mineiro. Então, apesar do Remo não viver o seu melhor momento na competição, do Remo ter problemas, os problemas do Remo falam sobre o Remo. E ele tem que achar solução para esse jogo, porque vai enfrentar uma equipe que está muito mal atualmente no campeonato, por uma equipe que está vivendo uma grande crise e que está beirando a zona do rebaixamento, enquanto que o Remo quer voltar a sonhar com o G4, que não dá para alcançar essa rodada, mas que pode ser que seja alcançável na próxima. Então, a meu ver, o Remo ele tem a obrigação de vencer. Eu posso mandar um alô rapidinho aqui antes? Mande. Para a Verena e para o Rafael, grandes amigos, estão acompanhando aqui. Eles estão lá em Benevides, 2 grandes remistas, e estão mandando um alô especial. Um beijo para vocês aí, tá? Um abraço para quem lá no 40 Horas, que toda vez tu pede do Icuí. Abraço, Pedro Gonçalves. Boa. E o Gordo de Águas Lindas, tá bom? Um abraço para vocês que sempre nos acompanham lá no Icuí e em Águas Lindas. Namorado de Agora vocês, sim, né? Rafael A Beltrão. gente olhando esses 3 jogos, últimos 3 jogos do Clube do Remo, né? A torcida, ela tem razão nos seus questionamentos, né? Ali na sua crítica. Porque, assim, um jogo em Goiás, né, que a gente, desses 3 últimos, era o mais difícil, digamos assim. O Remo vencia por 1-0, perdeu N chances aí de ampliar o placar e deixou ali a vitória escapar nos últimos minutos ali por uma falha do setor defensivo. Então a torcida ficou muito na bronca, né? Aí a gente vai para o segundo jogo, a Ferroviária, que era tido como um jogo praticamente que o Remo era favorito, tendo em vista a situação da Ferroviária na tabela, e o Remo, né, com o elenco que tem, com a folha que tem, acreditava-se que o Remo faria um resultado positivo. Mas aí em casa, diante do seu torcedor, desperdiça mais uma chance de somar pontos. Aí vai agora
com o América, no mínimo, do meu ponto de vista, o Remo tem que trazer ali no mínimo um empate, um ponto, né, que é ali o aceitável, digamos aí, dessa partida. Mas se trouxer a vitória, vai se reabilitando no campeonato, porque assim, eu fiz até um post sobre isso lá no Futebol Paraense, que da primeira à quinta rodada o Remo fez 9 pontos. Da sexta à décima, o Remo fez 8. 11ª à 15ª conquistou 7, né? E da 16ª à 20ª, né, o Remo 6 pontos. Vai só caindo, né, o aproveitamento. Então, a gente percebe esse declínio azulino, né? E o Antônio Oliveira, ele chega na 13ª rodada. Ele assume o Remo, tem ali a derrota no Repar, né? Que aí ele já pega logo o impacto de cara, né? Que aí a torcida já fica ali com a orelha em pé. Então, assim, o Remo, ele precisa, o Antônio Oliveira, ele precisa, os jogadores, eles precisam, mais do que nunca, entender que o momento não é favorável para eles. Aí tem os desfalques, né? Que o Felipe falou aqui, o Max também muito bem ressaltou, do Pedro Rocha, entre outros. Então, o elenco, ele tem que entender que a raça, a garra, né, ele tem que entrar em campo. Essa vontade que o Paysandu encontrou, né, a gente faz aqui, tenta fazer uma analogia, com o Paysandu encontrou com a chegada do Claudinei. Que aí os jogadores compreenderam o momento, né, e aí eles têm aí resultados positivos. Então, essa mesma vontade, eu penso, né, que isso eu ouvi de um torcedor, e de certo modo eu concordo com ele, porque parece que tá muito relaxado, tá muito confortável, porque o Remo está ali próximo ao G4. E o torcedor, ele tem uma lembrança de 2021 ou 2022, que o Remo estava na Série B, fazendo uma boa Série B, e precisava de ali, de alguns pontos, 7 rodadas, eu acho, para fazer um ponto, né? E o Remo não consegue ter esse resultado e é rebaixado. Então, isso daí que preocupa o torcedor, né? Esse lugar confortável em que às vezes os jogadores se encontram, né? Que passam, transparecem, né? Na realidade, transparecem essa certa comodidade quando estão jogando, quando estão atuando. Mas eu acredito que vai haver essa mudança de mentalidade, de comportamento dentro de campo, e o Remo, ele consegue se reabilitar e voltar ao G4. E olha, aproveitando rapidinho antes do Landozinho falar, sobre essa questão de queda de aproveitamento, é um bom recorte para o Remo voltar a se recuperar. Vai enfrentar um time que está na boca da zona do rebaixamento e que pode começar a rodada já na zona do rebaixamento, no caso pode enfrentar o Remo já na zona do rebaixamento, que é o América. Depois vai enfrentar o Botafogo, que é outro time que provavelmente vai enfrentar o Remo estando na zona do rebaixamento. Aí o Remo, ele tem a obrigação de fazer 6 pontos e depois tem 3 jogos para somar mais. E trabalhando no C, aproveitando aqui a música do Djavan, o Remo, ele tem jogo contra o Goiás, 1-0 até a reta final, perdeu 5 chances cara a cara. Era jogo para vencer, 3 pontos. Depois ele enfrentou a Ferroviária. Jogo para vencer. Contra uma equipe perdeu que não vencia há 6 jogos, que tinha vencido 2 nas últimas 13. Mais 3 pontos. Vai enfrentar agora o América Mineiro na crise que está, mais 3. Depois enfrenta o Botafogo em Belém, que está na zona de rebaixamento. Mais 3. Dava pro Remo fazer 12 pontos. 12. Só que 5 já ficaram pelo caminho. Chegava nos 40 pontos ali. O Remo só somou desses 12, 1. Já perdeu 5. Desses 12 não, ainda vai haver, né? Dos 12 que... Mas dos 3... Dessa sequência de 4 jogos... Dos 3 não, o Remo já perdeu 5. O Remo poderia somar 12 pontos. Já perdeu 5. Não venceu nenhum desses jogos. E agora vai com a corda no pescoço para esses 2, porque se somar 4 dos próximos 6, já não tá bom. Landozinho, respeitando a tradição do América e respeitando a tradição do Botafogo, mas se o Remo, ele tem... Mandando um alô para a galera em Concórdia do Pará, Samir Andrade com a gente nos acompanhando. Se o Remo tem o objetivo de... Gabri, olha aqui, rapidinho, engenheiro Alex, tá?
Valeu, engenheiro. Tamo junto. Tomara que teu prédio não caia. Ou qualquer coisa que tu esteja fazendo, né? Landuzinho, o jogo do Remo, se ele quer subir, ele tem que ganhar esses 2 jogos. Tem que ganhar, mas acima de tudo ele tem que jogar bem, né? Eu acho que o Remo, ele deixa uma dúvida na cabeça do torcedor muito grande, porque assim, fora de casa ele faz boas partidas. Por exemplo, contra o Goiás ele fez uma boa partida. Se ele for fazer o recorte da Ferroviária ainda na primeira rodada, ele fez uma boa partida. Contra o Botafogo Gostei também. do primeiro tempo do Remo contra a Ferroviária. Contra o Botafogo também ele fez uma boa partida, 2-2, depois ele ficou com um a mais. Mas assim, ali pra mim o Remo perdeu 2 pontos. Também. Literalmente. Mas, foi mal naquele dia. Mas assim, no jogo de amanhã, até mandei mensagem pro amigo meu da Itatiaia lá de Minas, estou esperando aqui a resposta dele para ver. O nome do amigo? O nosso querido Fabrício Calazans. Grande Fabrício. Landuzinho é cheio gente de boa. Gosta de ele? Acompanha o seu status também? Acompanha. Gente boa. Tô esperando aqui o contato dele para ver o que ele pode me atualizar mais do América ali, porque até onde eu sei, né, o América não tem técnico, não tem preparador, como vocês mesmos falaram. Você aí. Como bom azulino, esse jogo tá com cara do quê? De remice. Adoro o Landu. Peraí, Landu, por favor. Peraí, vamos lá. Peraí, Landu. O Remo precisa convencer. E desde que o Antônio Oliveira chegou, o time ainda não convenceu. Né? Ainda não convenceu. Assim, me assusta muito quando tudo é muito favorável pro Remo. Me assusta demais, cara. Tá sem técnico, tá mal, tá sem preparador. Gramado do estádio é bom. O gramado é bom. A torcida é ingresso de graça pra ver se apoia. A pressão tá do outro lado, ou seja... Tudo favorável. Tudo isso me assusta. E eu tenho certeza que o torcedor azulino... O jogo que é cara do Remo pra ele ponto gramado bom, Goiás líder do campeonato. Isso é ótimo, Hugo. Estádio cheio, com 20 mil pessoas. O Remo vai jogar bem. Isso é bom pro Remo. Estádio vazio, torcida recebendo ingresso. Não tem condição, torcida recebendo ingresso. Não tem preparador físico, coordenador técnico. Não tem goleiro, não tem presidente, tá uma crise. Aí eu gramado bom pra... Aí o que é que vai acontecer, Aí é remissa, eu fico com medo. Mas eu acho que o time tem que convencer. Não dá o Landuzinho. Eu acho que o time tem que convencer. Vamos ver se vai convencer. Uma suposta escalação aqui que vamos dar os créditos ao nosso querido Magno Fernandes ali, que soltou o Marcelo Rangel. Não, leve pra sua casa aí. O Natan, Camutanga, Reinaldo Sábio. Abraço, Magno. Caio Vinícius, Pavani, Cantígio, Marrone, Davon, o Nico Ferreira, até onde eu sei, até o momento, ainda não tá no vídeo. Pode ser que até 7 horas, né? Então tem que cair até 7 horas. Pode ser que ele caia aí depois, ainda hoje. Mas é uma contratação que o Remo adquiriu também. Vamos ver. Acho que o time tem que convencer. Vencer também. Eu acho que, logicamente, sinceramente, até se empatar eu vou ficar coisa mais... É complicado, Sabe o porquê eu acho que tá favorável? Eu não tô nem falando pelo clima lá, pela atmosfera que passa o América. Mas bora resgatar aqui jogos em que o Remo teve que propor o jogo contra equipes que jogaram fechadas contra o Remo. Remo em Volta Redonda, embora tenha sido o trabalho ali do Daniel Paulista, o Remo teve muita dificuldade para jogar. O Remo teve muita dificuldade para jogar também contra o Cuiabá, contra Novo Horizontino e até contra a Ferroviária. O Remo, para propor o jogo com um time e adversário todo abaixo da linha da bola, todo atrás da linha da bola, o Remo fica um time perdido. E acreditem, não vou nem avaliar resultado, mas se vocês pararem para pensar, os melhores jogos do Remo foram contra equipes que se atiravam para o ataque, que foram equipes que estavam propondo o jogo. O Remo, na minha humilde opinião, não joga mal contra o Goiás. O Remo vacila contra o Goiás. E muito. Mas o Remo, ele encaixa os contra-ataques, perde muitos gols. Remo e Atlético Goianiense saindo para o jogo lá. O Remo conseguiu puxar contra-ataque. O Remo insistindo a todo momento. Então, se a gente parar para analisar, o Remo até contra o Avaí, o Remo contra o Coritiba... O Remo se sai melhor contra equipes que saem mais pro jogo. Mas aí Max, não era o Antônio. O Remo não consegue. Mas é isso que eu tô te falando. Não era o Antônio. Mas tá no DNA do Remo esse ano de ter apagão, levar todo jogo fora de casa, gol, e um time que não consegue segurar resultado, independente de Daniel Paulista e Antônio Oliveira. O Remo mereceu perder o jogo para a Ferroviária em muito. O time, de fato, não existiu. Aquela displicência, como eu estava conversando com o Felipe... Sabe o que eu acho? Eu não acho nem que é displicência. Sabe o que eu acho? Não, a do Natan foi displicência, Não, eu tô falando do Natan é displicência. Tô falando dos atacantes. Sabe o que eu acho?
Eu acho Aquela bola do que os Marrone caras também. Dá a estavam... volta de novo, adiantou Os por atacantes, nada, né? eu acho que os caras, eles trouxeram um peso do jogo de Goiânia pra eles, muito grande. Eu acho que os caras estavam meio com receio de finalizar, de dar esse último toque. Eu senti isso no jogo, não sei se Então, vocês concordam. eu já tive a outra interpretação. Eu comungo da opinião do Max, que assim, eles queriam fazer o resultado. Só que, como o Max falou, né? Quando o time que estava muito retraído, só jogando reativamente, que era a Ferroviária. Porque a Ferroviária se defendeu muito nesse Pois é. jogo, né? Não E aí atacava, o Remo não fazia nada no vacilou. primeiro tempo. Né? Agora, quanto o Goiás, que também é o que propõe o jogo, o Goiás propôs muito o jogo, o Remo foi lá e conseguiu fazer o gol, abrir o placar. Né? Só um parêntese aqui pra galera que tá nos acompanhando no YouTube, só tá dando Nico Ferreira, né? É porque Nesse foi treino, né? Quando o Remo ele apresenta alguém no dia, as imagens do treino elas são focadas no atleta. Só deu o Nico Ferreira, rapaz. E só um detalhe também, o Bruno Maurício pergunta se ele não cair até as 19 horas, ele não pode cair amanhã? Poder até pode, ele só não vai poder jogar. É o último Porque a dia inscrição é até o último dia útil para cair no bid até as 19 horas. Então, se o jogo fosse domingo, ele também só poderia cair até hoje. Então, até amanhã, se cair amanhã, não vai poder jogar. Que a gente estava até debatendo, né, amigos, nessa semana, e o Kaique errou, o Kaique cometeu falhas nos Aí três sim. últimos gols que o Remo sofreu em Belém, foram 3 falhas em cima do Kaique. Mas a displicência do Natan, para mim, foi algo assim surreal, cara. Não existe Eu vejo o isso. Natan, ele. Não, ele pra ele é na titular. marcação, ele não é um cara assim, como ele é atacando. No ataque, Atacando é outro nível, No né? X1, ele é um cara muito habilidoso. Ele lembra muito o Pablo Roberto. Pablo, correto, verdade. É um Ele cara lembra que, mesmo. que é tranquilo, cabeça é um gelo ali pra atacar, pra tocar e tal, pra fazer a E o jogada. drible dele não é mas nem velocidade, pra né? defender, Ele para. E outra pra coisa- defender, eu acho que ele pensa assim, não, pô, já tô fazendo Já tô muito fazendo aqui o meu no aqui, ataque. Não, Só tô eu atacando zagueiro direito. tá contigo aí, E outra pô. coisa, em 7 Faz a cobertura aí, que aqui eu já tô fazendo muito aqui na frente. E aí- Parece que é assim que ele joga. 7 horas agora vai ter a Amazonas e Ferroviária jogando em casa. Eu quero ver como é que vai ser esse jogo. Bora ver como a Ferroviária vai O jogar. grande ponto disso é que o Natan, ele desiste no lance. Claramente ele desiste. Surreal aquilo. E assim, pra completar, eu até comentei com vocês dois que a gente tava atrás do jogo. Cara, isso é gol aqui que você leva. Bola liberal contra influenciadores. Sim. Marcamos 1 hora de futebol. Com 52 minutos, tá todo mundo com 3 palmas de língua pra fora. Primeira bola que botarem pra correr em velocidade, metade do time não vai atrás. Não tem como. Mas algum ser humano vai. E o Natan, ele foi a metade do time que não vai atrás. E o jogador da Ferroviária foi aquele ser humano que foi Que na bola. acreditou. A única E ele coisa- vai lá, tira, e pra completar a bizarrice, o drible que o Kaique leva é imperdoável. A única Não, coisa a do positiva Natan- desse jogo aí, Sim, vai lá, Lulu. Arley, é o Camutanga, pra mim. De novo, né? Acho que o Camutanga foi muito bem no jogo. Não acho que ele foi mal, não. Não, Camutanga, desde quando ele entrou, cara, ele tem. Pô. Tá bem, tá bem. Ele não excepcional, cara desiste. Desde o diferenciado Novo Não desiste, Horizontino, cara. tá absurdo. É. Desde o reparo, né? E ele que tem jogou- tempo, o tempo de bola dele é assim um negócio absurdo. O Tanga é muito bom jogador. Agora, do Natan, eu lembro de mim, pô. Essa habilidade, que eu tenho uma habilidade, viu, Rodolfo? Uma certa habilidade jogando no ataque e tal. Só que é Ele boleiragem. peidou aí do teu lado, foi? A Não. boleiragem. Que foi, meu? Ele se ajeitou. Essa colheu, mas- ajeitada de lado. Ajeitada de lado. O que acontece? Fecha em mim aqui, Gabriel, O que rapidinho. acontece? Eu me ajeitei de lado, porque quando ele começa a contar mentira, eu não gosto de jogar pra ele. Eu faço assim, ó. Ele se afastou. Me afastei da mentira. Mas Quando segue. você faz assim, ó, É. E tu ainda fez assim, ó. é que tu abriu o espaço Não, e eu ali fiz pra aqui assim, sair né? o conduíte. Eu fiz esse movimento aqui também. Continue com a sua mentira, meu amigo, por favor. Não, que eu tava falando das minhas habilidades, né, com futebol. Mas, enfim, eu acho que é esse detalhe que falta aí no Natan, né? Ele tem mais aí esse instinto de lateral vir fechando ali pelo meio, fazendo, né, defendendo mais, porque no ataque, ofensivamente, é um cara muito bom. 18 horas e 29 minutos. Algo mais do Leão Azul de Antônio Baena pra Eu gente tô pro atualizando o intervalo? bid e realmente nada. Só respondendo aqui, Aru, Joelcio, o Shoa, o Kaique ele não falha no gol contra o Cuiabá, porque o Cuiabá não marca gol, tá? Foi 0-0 o jogo.